Bom, vou falar agora um pouquinho sobre solução acoplada, tá? Que eu acho a mais simples de implementar, na verdade, e até de entender como é que funciona, né? Realmente é mais simples que os outros algoritmos. Então, solução acoplada. Tem um único sistema de equações montado a partir da combinação de todas as equações diferenciais. Tá? Ah, que complicado. Não, na verdade é a mais simples. Porque, na verdade, a gente não tem um algoritmo de solução, né? A gente simplesmente pega todas as equações, joga num sistemão de equações algébricas e resolve ele. Então é bem mais simples do que os outros, dos que as soluções segregadas. O problema é o tamanho da matriz dos coeficientes, né? Ela fica gigante. Uma ideia, né? Ela vai ser número de equações diferenciais vezes número de volumes vezes número de variáveis por número de equações diferenciais vezes número de volumes vezes número de variáveis. Tá? Anteriormente você tinha vários sistemas pequenos que era só o que estava entre parênteses aqui, né? Número de volumes vezes número de variáveis. Na verdade, nem era menos que isso, né? Era para cada variável você tinha uma equação que era n número de volumes por número de volumes. Então o sistema de equação fica bem maior aqui e o custo, o problema é esse. Alguns anos atrás, sei lá, uma década ou duas, isso era um problema, complicava muito. Você não faria uma simulação num computador doméstico, né? Uma simulação real. Por causa faltaria memória. E o tempo para resolver um sistema de equações desse também seria proibitivo. Hoje em dia, os computadores são cada vez mais rápidos, os algoritmos são cada vez melhores, a capacidade de memória, as memórias são cada vez maiores, então é bem viável, é muito viável. O Fluent tem um algoritmo coupled, o OpenFun não vi em nenhum dos solvers o algoritmo acoplado. E o CFX, né, que a ANSYS comprou, não sei se vai manter, ele só tinha um algoritmo, e era o acoplado. Servia para tudo, não tinha opção, você não escolheu o algoritmo, você só resolvia com o algoritmo acoplado dele. Tá? É uma solução muito estável, muito boa. Diverge? Diverge. Né? Nada é absoluto. Então, vamos escrever as equações. Né? A quantidade do movimento, né? Estou reescrevendo a equação aí da quantidade de movimento, naquela forma que a gente já viu. Esse aqui é escoamento realmente incompressível. Quando eu discretizar ela vai assumir essa forma em função dos coeficientes. Notem, eu deixei as pressões aqui em separado. Com a em x aqui vai aparecer um termo multiplicando a pressão em P, um termo multiplicando a pressão em E, um termo multiplicando a pressão em W. Tá? Como eu quero passar isso para a forma matricial, eu passei todos esses coeficientes para o outro lado, lá, né? Então ficou A menos AE. E eu tenho que tomar cuidado aqui, tenho que ficar esperto aqui, o primeiro índicezinho, né? Tem uma nomenclatura, agora eu preciso fazer distinção, né? Então o primeiro índice aqui, ele me diz que equação que é essa? No caso, a equação da conservação da quantidade de movimento na direção de x, ou seria a equação para calcular o U. E o segundo termo é a variável que esse coeficiente está multiplicando. Então ele está multiplicando a pressão. Então essa é a equação de U, o termo que multiplica a pressão. Certo? Aqui, esse aqui, por exemplo, é a equação de U, o termo que multiplica a velocidade. Tá? Então mudou um pouquinho a nomenclatura, mas nada difícil de entender, nada complicado, né? Na forma matricial, né, eu vou escrever esse sistema dessa forma aqui, não, tá certo, isso aqui mesmo, né? Então, uma matriz que multiplica o vetor U mais uma matriz que multiplica o vetor P, isso é igual a um termo fonte, que seria um vetor. Forma semelhante para a velocidade na direção de y, né, que seria o v. Então tem os coeficientes aqui que multiplicam o v, alguns coeficientes que multiplicam o p e um vetor termo fonte. Eu vou montar a matriz agora, vai ficar mais claro, tá? Mas na forma matricial eu compacto bastante. Então eu já tenho a equação para conservação da quantidade em U, conservação da quantidade
desculpa, conservação da quantidade em x, que é para calcular o u, conservação da quantidade em y, para calcular o v, precisa da conservação da massa. Puxa, cliquei 2 vezes, tudo bem, vamos lá. Então, escrevi a equação da conservação da massa, não simplifiquei aqui o escoamento incompressível, tudo bem. Notem, ó, agora ó, o primeiro índice ali, ó, superíndice é m, porque vem da massa, e o u que multiplica o termo u. Aqui tem o rim, era para ser u, né? Eu botei um w ali, né? Massa que multiplica u, massa que multiplica u, massa que multiplica v, massa que multiplica v e massa que multiplica v. Então, na forma matricial, eu vou ter assim, eu vou dividir em uma matrizinha menor que multiplica u, mais uma matrizinha do mesmo tamanho, né, menor, que multiplica v é igual a zero. Então, essa é a equação da conservação da massa. Quando eu juntar isso aí tudo, ó, eu fico com essas 3 equações que eu vou montar um único sistema, né? Então, eu tenho uma matriz de matriz. Não sei se vocês já trabalharam com isso antes. Então, matriz de matriz, ó. O meu vetor aqui, cada um desses aqui, na verdade, é um vetor, né? U, V e P são vetores, na verdade, né? Assim como B de U e B de V são vetores. Tá? Então, ó, tem essa matriz aqui, o A, o U, que multiplica o V, não tem nada multiplicando o U, né? Não tem nada multiplicando o V, e tem uma matriz multiplicando o P. Na equação de V, eu não tenho nada multiplicando o U, algo multiplicando o V, algo multiplicando o P. E na equação da massa, eu não tenho nada multiplicando a pressão, né? Mas tenho coisas multiplicando U e V. Essa equação é simples de resolver? Não, não é, né? Você tem que ter um algoritmo bastante eficiente. Por quê? Por conta de você ter zeros na diagonal principal aqui. Tá? Mas é um problema do algoritmo. Tá? Do algoritmo do sistema de equações lineares. Então, não é o mérito desse curso aqui, tá? Então não vou discutir esse tipo de coisa, mas é difícil resolver isso aqui? É um pouco difícil. Se vocês fossem fazer o algoritmo, vocês veriam que teria que fazer aquele truque de trocar linhas, né? Para evitar a diagonal, o zero na diagonal principal aqui. Então daria um pouquinho mais de trabalho, mas tranquilo. Então, essa matriz aqui, ó, eu vou escrever ela para uma discretização de 4 volumezinhos, ó, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, notem, ó, para cada uma dessas matrizes é uma matrizinha 4x4, ó. Então, porque ó, essa aqui seria a equação, ó, se fosse segregado, essa aqui seria a equação de V. Né? O P, a pressão, seria jogado para o termo fonte. Né? Na forma segregada, você acaba jogando a pressão para o termo fonte. Então você teria essa matriz 4x4 que multiplica aqui, ó, 1, 2, 3, esse vetor aqui, ó. Não tem nada em V, mas e aqui tem a parcela de pressão que multiplica a pressão. Então, ó, essa aqui seria a equação da conservação da quantidade de movimento na direção X, quantidade de movimento na direção Y e conservação da massa. Boto tudo dentro de uma única matriz e resolvo. A cada iteração está todo mundo acoplado. U, V e P, para todos os pontos, eles estão sendo resolvidos simultaneamente. Então eu vou ter que conservar aí a massa. Não tem como não conservar. Não vai ter correção para P. Não tem problema de acoplamento, pressão. Pressão e velocidade coexistem aí na solução desse sistema. Tem uma dificuldade para resolver o sistema porque não aparece aqui, ó. Tem um diagonal principal aqui, vai ter um monte zero, mas isso é outra coisa. Dificuldade para resolver o sistema de equações. Não é uma questão do acoplamento PV. Tá? E a formulação acaba sendo mais simples, por mais assustador que possa parecer essa matriz aí, no momento que vocês forem implementar, vocês vão ver que é mais simples do que fazer o Simple, o Simple C, Simple R, o piso. É muito mais simples. Porque basicamente é construir essa matriz correta e resolver ela. Tá? Então eu acho muito elegante essa solução acoplada, gosto dela, trabalhei com ela já, funciona muito bem. E
não sei se na tendência dos softwares, eu achava quando eu comecei a trabalhar lá no início de 2000 e pouco, eu achava que a tendência era que todos iriam nessa direção. Por alguma razão, o OpenFOAM não tem solver acoplado. O Fluent continua com Simple C, embora eles tenham um solver acoplado, mas continuo com os outros. Eu acho que o pessoal continua usando. Não sei, talvez eu tenha perdido alguma coisa no meio do caminho, mas eu acho essa forma de resolver muito mais simples, muito melhor. E para os computadores que tem hoje, eu usaria só essa forma. Mas tudo bem. Não é o que acontece, né? Acabo continuando trabalhando com Simple, com Piso, que eu trabalho com OpenFOAM, e que funcionam, né? Na verdade, eles funcionam bem, são algoritmos consagrados e experimentados aí durante décadas aí, que realmente resolvem os problemas. Então, para concluir, né? O acoplamento de pressão da velocidade é fragilizado, né? Pelo fato de não aparecer o P na equação da massa. Na verdade, pelo fato de não aparecer de ter uma diagonal zero ali na equação da massa, né? Vamos voltar aqui, né? Então, ó, por conta desse cara aqui, ó, aparece o zero nessa diagonal aqui, na diagonal principal, né? Na hora de resolver o sistema. Isso complica um pouquinho a solução do sistema. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso usar aquela função de interpolação que eu falei lá, o FIC, né? Função de interpolação completa, ou uma outra função de interpolação qualquer que leve em consideração também a pressão na discretização. Porque daí eu estou forçando a aparecer a pressão ali na equação da conservação da massa, né? Através da função de interpolação. E a matriz deixa de ser um zero aqui, né? E isso facilita. Na verdade, ó, se você usar aquela função FIC, né? Função de interpolação completa, você vai preencher toda a matriz, né? Não vai ter matrizes de zeros aqui. Vai ter um monte de zeros, sempre vai ter um monte de zero, né? Você tem 5 diagonais, sei lá, 9 diagonais, o resto é zero. Mas você não vai ter aquelas matrizes inteiras zero aqui. Claro, quanto mais informação, melhor é a solução. Mais acoplado ficam as variáveis, provavelmente a chance de você conseguir resolver de forma simples. Simples não, né? Não existe solução simples, mas de forma estável, uma boa convergência, são maiores. Ok?